Aqui, ainda falando de compra, né? A gente falou do processo e aqui são as motivações, né? Por que a gente compra alguma empresa? Qual que é o principal motivador de uma operação de M&A, né? São as sinergias. Sinergias são quando você faz uma combinação de empresas, né? Você tem a possibilidade de eliminar redundâncias e aproveitar essas sinergias que se dão aqui, basicamente, 4 tipos, né, de sinergias. Então, eu tenho as sinergias administrativas, eu consigo reduzir custos, não preciso de 2 estruturas administrativas, por exemplo. Isso não significa necessariamente que a gente vá dispensar as pessoas podem ser realocadas. E eu acho que isso é cada vez mais verdade, né? Porque quando a gente adquire uma empresa, principalmente nessa época de software, de valor intangível, né? De conhecimento, experiência, quando você adquire uma empresa, você não está adquirindo, principalmente, via de regra, os ativos tangíveis, físicos da empresa, né? Então, cada vez mais, quando você busca uma sinergia, você não precisa necessariamente dispensar as pessoas, não faz tanto sentido assim, é claro, depende muito do caso, da indústria, etc. Você tem algumas sinergias operacionais que são talvez as mais difíceis de serem identificadas. Eu já vi alguns casos, vou citar um caso na indústria petroquímica, quando uma das partes, ela tem uma sobra, no processo produtivo dela, tem uma sobra de um elemento, de um gás, de um líquido, né, enfim, de alguma substância, que, na verdade, sobra para ela, mas é insumo no processo produtivo da outra, que está sendo combinada. Isso gera uma sinergia operacional. Em vez dela descartar, ela consegue aproveitar isso na outra parte que está sendo combinada, que, via de regra, precisaria comprar esse insumo no mercado, mas consegue aproveitar esse fluxo, né, da outra parte. Essa é uma das sinergias mais difíceis de serem identificadas, né? Em relação às sinergias, a gente usa o termo capturar sinergias, né? Depois que a transação é concluída, é que você vai buscar capturar as sinergias. Então, é um processo que ele não é líquido e certo, né? Você tem um esforço para capturar, mas, no final do dia, a principal razão de você fazer um processo de M&A são as sinergias, tá? Sinergias comerciais, né? De você fazer o cross-selling dos produtos, né? Você tem carteiras de clientes que você vai buscar, canais de distribuição, enfim, expansão geográfica. São as principais sinergias. Daniel, ainda falando de sinergia, eu acho que, como você muito bem falou, elas são os principais motivadores das transações. Quem captura mais energia, ou mais sinergia? O fundador, o comprador, ou nenhum dos dois? Ou os dois? Eu gostei da sua pergunta, né? Eu vou responder como se eu fosse um advogado, vou dizer que depende. Por quê, né? Porque se você tiver uma procura muito grande por aquele ativo que está sendo alienado, vendido, a tendência, se você tiver muita competição para fazer a aquisição dele, a tendência é que o vendedor se aproprie de uma boa parte dessas sinergias que se pretende capturar, tá? Ele consegue, por conta da competição, melhorar o valor dele, né? O PID vai aumentando, tá? Eu acho que respondo a sua pergunta dessa forma. Mas, se você está numa negociação mais direta com um comprador, né, o dois, enfim, se a competição pelo ativo for baixa, a tendência é que a sinergia não entre nesse valuation, né, para o vendedor. Até porque a sinergia, ela, como eu falei, ela não é líquida e certa, né? Você precisa capturá-la, existe um esforço, né, que vai ser colocado, existe um nível de incerteza, né, em relação a essa apropriação, tá? Então, geralmente, isso nem entra
geralmente nem entra na discussão quando você de valuation, né, essa questão da sinergia, tá? Realmente, a menos que seja um processo bastante competitivo, aí faria sentido. É claro que o vendedor, você pode tentar colocar na mesa, né, quando você está assessorando a venda, né, de que vai haver uma sinergia, pode tentar estimar, mas é muito difícil colocar isso no preço se você não tiver um processo competitivo. Mas a pergunta é muito boa. Sinergia prevista é bem diferente da sinergia capturada, né? Com certeza. Você tem uma série de fatores que vão influenciar, né? Quando você fecha a transação efetivamente, que você vai partir para um processo de integração, né, das companhias, você tem integração de processos, integração, né, de sistemas, esse enxugamento, né, essa busca por eficiência, né, realmente não é simples, ainda mais se você colocar a questão cultural, né, das duas empresas, que é um tópico à parte aí. E dando sequência na parte de sinergias, né, de avaliação, e depois de sinergia, a gente entra aqui no que a gente chama de Post-Merger Integration, que é o PMI, que é quando você conclui a transação e vai fazer a integração mesmo, né, das operações. As boas práticas dizem que o ideal é quando você consegue planejar essa integração com uma certa antecedência, né, mesmo antes de concluir a transação, para você já tentar antecipar os desafios que você vai ter, tanto de aderência cultural, de processos, de sistemas também, né? Eliminação de redundâncias, vou citar um exemplo de farmácia, né? De repente você vai comprar uma rede de farmácia e você pode ter sobreposições, né, de pontos de venda, enfim. Então, quando você trabalha essa integração com uma antecedência, você consegue se planejar melhor e depois executar, né? É um pouco isso aqui mesmo. Aderência cultural, né? Mapear os talentos, entender toda essa estrutura que tem aí. Tá? A parte de RH também é muito importante, né? Dependendo do caso, tem empresas que nem integram, né? Fazem aquisição e mantêm os negócios separados. Dependendo do caso, e principalmente em empresas maiores, né, operações grandes, tem alguns casos que eles nem sequer integram, né, deixam as empresas separadas, porque pode perder valor você tentar integrar, né, porque são negócios diferentes, enfim, culturas, enfim, distintas, né. Muito comum no mercado financeiro, inclusive, isso acontecer, né, Daniel? Você vê, por exemplo, uma consolidação nas gestoras brasileiras. A XP, por exemplo, comprou um par dessas gestoras independentes, mas elas seguem independentes, tendo a XP como acionista minoritária, majoritária. É um caso interessante. Inclusive em M&A também. Eles vêm comprando algumas boutiques de M&A É um movimento. e mantém essas boutiques atuando de forma independente. É verdade. É um caso bastante interessante esse, para você tentar entender as motivações e o modelo, né, que eles usam, né, de M&A, né. É uma forma da XP participar dessas empresas e participar do upside, né, desse crescimento delas. É uma maneira também de criar ainda mais vínculos, né, você fica mais vinculado, é mais difícil, né, de você perder aquela distribuição, né, aquele escritório, né, vamos colocar assim. Então, como você bem colocou, essa atividade de M&A, ela tem sido desenvolvida dentro dos escritórios, né, também da XP, do BTG, porque esses escritórios eles começam a crescer e eles atendem muitos empresários na pessoa física, né, também, e não só na física, como também corporativo, né? Então, nada mais natural que ele comece a oferecer serviços complementares, inclusive M&A, para esses clientes, né? Eu conheço alguns, é um movimento que tem se desenvolvido aí nos últimos tempos,
realmente faz sentido mesmo. É uma forma deles continuarem mantendo a batida de crescimento, né? Não dá também para você atingir esse middle market direto, você vai via aquisições. E isso vem acontecendo em vários outros setores também, né? Sim, é isso aí. Bom, aqui um pouco de como é que é esse processo, né, do PMI, né, de você se planejar antes da transação, aí você tem o day one, né, o primeiro dia, né, quando você compra, e aí, né, como é que vão colocar esse plano em ação, e aí você parte para a execução da integração, mas se você conseguir fazer um planejamento adequado, a integração ela tende a se desenrolar mais melhor e você ter mais chances, inclusive, de capturar as sinergias que se pretende, né? Tá? Aqui também, falando um pouco mais, né, dos principais pontos em relação à integração e o papel do RH nesse processo, você tem aqui, de novo, aqui, né, a parte de trabalhar a gestão de mudança, porque é uma mudança muito grande, então é importante você ter um planejamento de integração que vá trabalhar a parte de comunicação, por exemplo, né? Esse processo de M&A ele tem que ser muito bem trabalhado, porque os funcionários de uma empresa que está à venda, digamos assim, se os empregados, os colaboradores, perceberem que a empresa está à venda, eles podem achar que a empresa não está bem e gerar uma insegurança. E essa desconfiança, ela pode provocar um movimento dos colaboradores de buscar outras oportunidades no mercado. Então, esse é um processo bastante sensível, né, de mudança, de grandes mudanças, por isso que a gente coloca aqui esse trabalho de gestão de mudança, né, de você ter uma comunicação eficiente né, desse processo, tem que trabalhar bem, que é para você evitar a perda de talentos, né, você poder reter os talentos. Então, isso é uma parte importante. E quando você está falando da integração em si, né, você tem aqui alguns pontos importantes, como a reestruturação de cargos e salários, né? Você junta duas empresas, né? Como é que é a estrutura de uma e de outra, né? Não é, você tem a questão da cultura, tudo bem, mas você pode ter estruturas diferentes, né? De cargos e salários, então entender isso é fundamental também, né? Para você não gerar conflitos dentro das empresas. Aliás, muitas transações de M&A, elas muitas fracassam na integração, né? Quando você vai integrar é que a coisa, enfim, né, que a operação desanda e acaba não tendo sucesso, né? Fechar a transação é uma coisa, né? Você ter sucesso na combinação, efetivamente, integração é outra. E aí é que realmente mora o sucesso, né? Digamos. Rapidinho, seria mais relacionado à cultura, pessoas e também a parte de TI, né, Daniel? A TI é importante, né? TI é bastante importante também, né? Que a gente acabou focando nesse slide um pouco mais na questão de pessoal, mas grande parte do esforço de integração é justamente de TI, né? Qual RP que uma usa a outra, o CRM, né? Como é que são os processos e as ferramentas, os softwares que você usa para suportar esses processos em uma e em outra, né? Então, são fornecedores distintos, muitas vezes. Isso dá um trabalho realmente grande, essa integração de TI, né? Tem toda a razão.